Nesse santuário, nesse templo, nesse prédio aqui, só cabe o Espírito Santo de Deus. E nesse santuário aqui, nesse templo aqui, só cabe o Espírito Santo de Deus. Enquanto você estiver dentro desse espaço, enquanto você estiver nessa posição aqui hoje, só o Espírito Santo de Deus vai falar com você. A paz que ultrapassa a sua capacidade de entender vai tomar conta da sua mente, do seu coração e vai alinhar os seus sentimentos em Cristo Jesus. O amor de Deus que também não está e não cabe dentro da sua capacidade de entender, ele vai tomar conta e vai envolver você e vai encher esse ambiente e vai nos ajudar a confortar uns aos outros e consolar uns aos outros. É nessa posição que nós vamos ficar nessa noite. E dessa posição você não vai sair. Faça esse compromisso. Faça esse compromisso com o Espírito Santo agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Respire fundo. Procure ouvir as batidas do seu coração. Sentir o fôlego da vida que papai colocou dentro de você. Exercite a consciência de que você não está aqui por acaso. Você foi trazido. Você foi conduzido como filho amado para uma mesa onde está sendo servido o seu alimento. E está muito bom, e está muito gostoso, e você está com apetite. Você não está apenas com fome, mas você está com muita vontade de comer, você está com desejo de comer e se satisfazer com esse alimento, porque ele está muito bonito, é muito saboroso, é a palavra de Deus. Exercite essa consciência, leve mesmo a sua mente a se imaginar sentado à mesa. Uma mesa, talvez, que você vá buscar aí nas suas memórias afetivas. A mesa da vovó, a mesa da mamãe, a mesa da sua esposa, da sua casa, onde você se sente acolhido depois de um dia duro de trabalho. Se imagine nessa mesa e sinta o cheiro, sinta os aromas, sinta a presença do seu Pai. Ele quer compartilhar com você um cardápio muito saboroso. Oh Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom. A tua bondade dura para sempre e a sua fidelidade se estende de geração em geração, de geração em geração. Só tu és Deus. E tu, Senhor, és soberano sobre toda a terra. Tu és Senhor dos céus e da terra. Tu és o Criador dos céus e da terra. E apesar disso, o Senhor escolheu nos amar e se relacionar conosco. O Senhor escolheu nos amar e o Senhor nos amou de uma forma tão intensa e tão radical que o Senhor entregou o seu único e precioso Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E pelo sangue dele, hoje à noite, nós temos livre acesso à tua presença, que é santa, que é bendita, que é majestosa, que é poderosa para quebrar os grilhões, para produzir quebrantamento em nós e nos tirar do lugar de orgulho e tirar de nós a soberba.
e vir com o teu amor, que a gente não consegue entender, e fazer-nos perceber quem de fato nós somos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua paz que reina nesse lugar. Muito obrigada, Deus, pelo silêncio que se faz agora. Muito obrigada, porque o Senhor preparou tudo para nós nessa noite. E agora nós queremos dizer, nós queremos declarar, o desejo do nosso coração é desfrutar, é sentir o sabor dessa refeição contigo. E eu sei, tenho convicção de que nada, nem ninguém é capaz de interferir nesse momento em que nos encontramos com o Senhor. E é no nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nós oramos agradecidos. Amém. Que seja assim. Nos versos de 1 a 3 do Salmo 1, a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E meditando nesse pedacinho da palavra de Deus, nós podemos começar entendendo que esse salmo fala de uma pessoa, um sujeito. E esse sujeito, ele é bem-aventurado. Então, nós vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz sobre as escolhas desse homem, o bem-aventurado. Porque se você começar aí no verso 1, você vai perceber que o bem-aventurado, ele é um homem. Ele é um ser humano. Mas ele é um homem que fez algumas escolhas. Você é filho de Deus? Amém? Você já tem essa consciência de que você é filho de Deus? Então agora você vai ouvir da parte do seu pai que escolhas você precisa fazer ao longo da sua jornada para você ser um filho de Deus bem-aventurado. Sim, porque não é todo filho de Deus que é bem-aventurado. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos dias em que a gente ouve muito a reafirmação dessa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus, eu creio assim. Eu creio que eu sou filha de Deus. Mas diante dessa identidade, eu creio também que a palavra me mostra a necessidade que existe de fazer algumas escolhas para, como filha de Deus, ainda que filha de Deus, eu ser bem-aventurada. Deu para você entender? Somos todos filhos de Deus. Se você já exercitou essa consciência, se você já tomou sua posição de assumir um compromisso de relacionar-se com Jesus, o Cristo, sim, você é filho de Deus. Mas ainda assim, você precisa fazer algumas escolhas na sua vida para ser um filho de Deus bem-aventurado. Diante disso, nós vamos nos espelhar aqui nesse homem descrito no Salmo 1.
Esse homem descrito no Salmo 1, ele começa fazendo 3 escolhas. Veja aí. Não largue a sua Bíblia. É dela que nós estamos comendo. Veja aí, no verso 1, bem-aventurado o homem que... Não entendi nada. Realmente, nós estamos todos hoje, precisamos comer muito. Vamos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois, nem se detém no caminho dos... E não se assenta na roda dos... São 3 escolhas. O Filho de Deus, que é bem-aventurado, precisa fazer essas 3 escolhas na sua jornada. No seu dia a dia, no seu cotidiano, você precisa escolher não andar segundo o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. E não se assentar na roda dos escarnecedores. Calma, vamos devagar. Como é que eu faço para escolher não andar segundo o conselho dos ímpios? Eu quero fazer algumas ressalvas aqui. Eu quero tirar você de uma concepção e trazer você para uma revelação da parte de Deus. Entenda, muitas vezes você coloca na sua mente que não andar segundo o conselho dos ímpios é sobre uma posição de arrogância. É sobre uma posição de alguém que não ouve conselhos. Ou é sobre alguém que não admite ser advertido ou exortado por outra pessoa que não seja cristão ou que não professe a mesma fé que você. Eu quero te tirar desse lugar hoje porque o Espírito não comunica isso na palavra. Não andar segundo o conselho dos ímpios, meus irmãos, não traduz, não é sobre arrogância. Não é sobre estar num lugar em que você não ouve conselhos. Não é sobre um lugar onde você ignora as pessoas, a fala das pessoas que não professem a mesma fé que você. Esse texto bíblico não autoriza o orgulho gospel. Eu vou dizer de novo, esse texto da Bíblia não autoriza o orgulho gospel. Qual é a chave aqui? O que a gente precisa entender então? Se eu saio desse lugar, para que lugar de entendimento eu preciso ir? Eu preciso entender que quando a Bíblia diz que o Filho de Deus bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios, o que ela está querendo me comunicar é sobre andar segundo. Não é isso que está escrito? Não está escrito não ouvir conselhos, está escrito não andar segundo os conselhos dos ímpios. Por quê, irmãos? Andar segundo na vida do Filho de Deus que é bem-aventurado é segundo o Espírito e não segundo homens. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos 8, de 12 a 14. Você já encontrou? Romanos 8, de 12 a 14 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus, bem-aventurado, é guiado pelo Espírito de Deus. Anda segundo o direcionamento que é dado pelo Espírito de Deus. Mas por que, então, isso não significa ignorar conselhos de outras pessoas?
Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu comecei a trabalhar no mês de setembro desse ano e eu compartilhei esse testemunho aqui também na igreja. Não tenho dúvidas de que quem me colocou onde eu estou foi papai. E lá eu comecei a visualizar o contexto. Quando eu cheguei, a gente passa naturalmente por uma fase de adaptação, não é? E certa vez eu insisti muito para conversar com uma colega de trabalho, e essa colega de trabalho, naquela conversa, ela me advertiu, ela me corrigiu a respeito de um comportamento que eu estava tendo e estava errado. Eu não sei lhe dizer, meu irmão, qual é a fé que professa essa minha colega de trabalho. Eu não sei de que religião ela diz ser. Mas o que ela falou, eu precisei considerar. O que ela falou, eu precisei refletir. Eu precisei examinar. E depois de considerar, eu precisei admitir que eu estava errada. E ela, certa. O conselho dela foi útil para mim. A chave aqui é discernir se existe verdade da palavra de Deus na fala daquela pessoa. A chave aqui é você discernir se porventura o Espírito Santo não estaria se manifestando através da fala daquela pessoa. Quem foi que disse a você que Deus só vai se comunicar com você através de um crente da sua igreja? Porque na Bíblia Deus se comunica com o profeta até mesmo por um animal irracional. Sim ou não? Está na sua Bíblia? Do mesmo jeito que está na minha? É por isso que eu afirmo e reafirmo que esse texto bíblico não nos autoriza a mantermos uma postura arrogante baseada no orgulho gospel. A questão aqui não é se tornar alguém que não ouve conselhos. A questão aqui é discernir se de fato existe palavra da parte de Deus no conselho que você está recebendo. Porque você precisa ter claro que os filhos de Deus são guiados unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Entendido isso, nós já percebemos como é que a gente pode fazer. Eu tenho certeza que na sua cabeça já começou a vir um monte de situações em que você já precisa ajustar o seu comportamento para ser um filho de Deus bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode repetir comigo? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios. Porque você é guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Filho de Deus que é bem-aventurado, ele também faz outras duas escolhas. Ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E nós vamos conversar mais um pouquinho agora sobre essas duas outras escolhas. Como é que isso vai acontecer na minha vida prática? Como é que na minha vida prática eu vou escolher não me assentar na roda dos escarnecedores? Eu vou querer que você preste atenção em duas palavras aí. Olhe para a sua Bíblia, olhe para esse versículo. Nós ainda estamos no versículo 1, não é isso? No versículo 1 de Salmos. Vamos voltar para lá? E no versículo 1 dos Salmos, de número 1 também, nós vamos ver que a Bíblia diz: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E as duas palavras que eu quero que você preste atenção é assentar, o verbo assentar, e roda. E essas são as duas palavras que eu trago você a voltar a sua atenção, porque são as palavras-chave dessa direção de Deus para a vida do bem-aventurado. Porque assentar, meu irmão, traz a ideia de se demorar.
E o Filho de Deus, bem-aventurado, ele escolhe não se demorar em rodas de escarnecedores. Roda é um lugar de compartilhamento. E esse é um momento de reflexão. É um momento em que você vai parar para pensar. Porque o reino de Deus, ele é consciente. Deus, ele não se comunica conosco e ele não nos conduz por uma jornada independente de nós. Veja, ouça, Deus nos leva além de nós. Deus nos leva apesar de nós. Mas Deus não nos conduz independente de nós. Você entendeu? Deus, ele vai levar você além de você mesmo. Ele vai lhe levar a lugares em que você vai chegar e vai dizer: eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui. Deus também vai lhe levar, apesar dos seus erros, apesar dos seus defeitos, apesar das suas vulnerabilidades, fragilidades, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas Deus jamais vai lhe levar se você não escolher ir. Se não for consciente, se não for produto do seu entendimento. Então, quando o salmista diz que o Filho de Deus bem-aventurado, ele escolhe não se assentar na roda dos escarnecedores, agora nós precisamos parar para refletir mais profundamente. Nós precisamos fazer uma escolha muito séria aqui, uma escolha que permeia o nosso cotidiano muito mais do que a gente para prestar atenção. E eu preciso lhe perguntar: em que rodas você tem se demorado? Roda é lugar de compartilhamento. E compartilhar, se você for buscar no dicionário comum, você já vai entender muito sobre essa ideia. A ideia de compartilhar é partilhar de algo com alguém. A ideia de compartilhar é arcar conjuntamente. O que você tem assumido arcar? Que responsabilidades, que consequências você tem assumido arcar conjuntamente com alguém? As rodas onde você tem se demorado, elas vão indicar para você o que é que você tem assumido como consequência para a sua vida. Porque muitas vezes nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós nos permitimos, nós escolhemos dar vazão aos desejos e às paixões da carne e nos sentar na roda da maledicência. Depois que nos assentamos, que nos demoramos, que arcamos junto, que partilhamos da maledicência, as consequências de maldição vêm sobre a nossa vida e nós ainda temos a audácia de, conhecendo a palavra de Deus, abrir a nossa boca para dizer que foi Satanás. Satanás só entra pela porta que você abre. Feche. Pare! Mude a postura. Saia! Ninguém lhe amarrou no pé da mesa. A verdade é que muitas vezes nós nos tornamos pessoas apáticas, filhos de Deus anêmicos, envergonhados, acanhados. A gente não tem coragem de se posicionar e dizer: eu não fico.
aqui não é o meu lugar. O que lhe cabia antes de conhecer a Cristo, não lhe cabe mais agora. E ponto final. Não tem discussão. Obediência a Deus precisa ser imediata e absoluta. Levante e saia. E se for necessário, abra a sua boca e diga: eu não concordo. Não vou ficar aqui. Porque não vou compartilhar. Porque compartilhar é assumir para mim as consequências do que é produzido nessa conversa. Eu vou contar mais um testemunho para vocês. O meu pai terreno voltou para casa. Foi levado pelo meu Pai Celestial. Agora, dia 2 de janeiro. Eu gosto de fazer essa separação para exercitar na minha própria consciência que eu não estou órfã. Ele não me deixa como órfã. Eu tenho um Pai que é eterno, que nunca vai morrer e que nunca vai me abandonar. É por conta dessa convicção que eu consigo estar aqui hoje. É por fé. Não se entende com a razão. E nesses primeiros dias de luto, a gente faz muita coisa. E uma das coisas que eu fiz foi olhar algumas fotos no meu celular. E eu percebi, olhando essas fotos, que nós temos registros de muitas mesas, muitas rodas. Na nossa casa e fora dela, rodas compartilhadas com pessoas da família, rodas compartilhadas com amigos e irmãos, rodas compartilhadas. E olhando essas fotos, em muitas delas, eu vi meu pai naquelas rodas. Ele estava mesmo presente. Em muitas dessas rodas, era ele que orava antes de a gente comer. E o meu coração foi preenchido pelo Espírito Santo de um conforto imenso quando eu percebi que eu podia ser grata. Porque nos últimos anos, em todas as minhas rodas, o meu pai podia ser bem-vindo sem que eu me envergonhasse da presença dele. E agora eu quero compartilhar com você esse testemunho com um objetivo. O objetivo que você faça um autoexame. Novamente, feche os seus olhos. Isso às vezes é muito importante para a gente se desligar do outro e conseguir entrar de novo na casinha aqui, na sua própria mente, na sua própria alma. Perceba, reavalie, relembre as rodas das quais você tem sido parte. As refeições que são feitas de repente na sua casa. Permita que o Espírito Santo leve você a esses momentos, a esses dias, a esses instantes. Para que nesses instantes você se coloque nessas rodas e perceba: será que o meu pai, a minha mãe, poderia chegar aqui nesse momento dessa roda? O que eu iria sentir se o meu pai chegasse aqui agora? O que eu iria sentir se a minha mãe chegasse aqui agora? Pode ser uma outra figura de autoridade na sua vida. Pode ser que o seu contexto com o seu pai seja diferente.
Mas existe uma avó, existe um avô, existe um tio, existe um pastor, existe um líder que representa uma figura de autoridade e uma figura de paternidade para você. Essa pessoa podia chegar nessa roda. Como você iria se sentir? Você ia ter coragem de assumir o que você estava dizendo e continuar a conversa? Você teria coragem de assumir o que você anda fazendo? E as pessoas daquela roda sabem. Mas esse seu pai, essa sua avó, esse seu tio, esse seu pastor, ele não sabe. Ia ficar tudo bem no seu coração? Ou você ia se sentir envergonhado? Porque no fundo, você sabe que não era aquilo que você devia estar dizendo. Que não era aquilo que você devia estar fazendo. Será que o seu comportamento precisaria de um ajuste? Será que você precisa parar de frequentar essa roda de amigos? Porque esses amigos estão tirando de você o foco nos princípios e valores eternos. Esses amigos, eles estão tirando de você a concentração. Eles estão ajudando a produzir na sua mente dispersão. Você já não lê mais a palavra. Você já não acha que é tão importante vir para a igreja. Você já não acha que é tão importante obedecer. Você já não acha que honrar os pais inclui parar de andar com as pessoas erradas, porque você já é maior de idade e já é dono do seu próprio nariz. Você já chegou a um lugar de independência financeira. Você já se casou, mas deixe eu lhe dizer, enquanto os seus pais terrenos forem vivos, eles têm legalidade espiritual sobre a sua vida. E você precisa se recolher ao lugar de obedecer. Isso não é sobre divergência de pensamentos. Pensamentos diferentes nós podemos ter. Pensamentos diferentes são solucionados com o exercício do respeito. Isso é sobre caráter. Honesto e transparente precisa ser o seu caráter. Como filho de Deus. Como filho de Deus, bem-aventurado. O filho de Deus, bem-aventurado, não se assenta na roda dos escarnecedores. O filho de Deus, bem-aventurado, não compartilha com as trevas, não compartilha com os escarnecedores, simplesmente porque está escrito que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há o que compartilhar com os escarnecedores. Ei, não há o que compartilhar com os escarnecedores. Saia, pare de fazer uso dessa desculpa e dizer que você está lá para evangelizar. Isso é mentira. Tome vergonha na cara e você sabe que isso é mentira. Pare de dizer isso. Não é para compartilhar. Não há o que compartilhar, porque é luz e trevas, justiça e injustiça. Não há comunhão. Não há nada para compartilhar nessa roda.
Às vezes a gente sai desse lugar de reflexão na hora do culto muito rápido, porque a gente está preocupado com o horário. Mas deixa eu lhe dizer, se você estiver preocupado com o horário, fique à vontade, pode ir embora. Nós não vamos sair daqui agora. Os que quiserem ficar, eles vão abaixar a cabeça, fechar os olhos, orar ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai lhe trazer aqui à frente. Se você está arrependido e não quer mais se assentar em rodas de escarnecedores, você vai ter a oportunidade de resolver isso entre você e Deus agora. Nós não vamos prosseguir com a mensagem antes de você resolver isso. Porque às vezes nós saímos daqui da igreja com um monte de coisa anotada, com um monte de coisa para resolver. Quando chega, não precisa nem o dia amanhecer. Não precisa nem chegar a segunda-feira. Quando sai daqui, a gente vai para uma lanchonete, sai do lugar de reflexão e acaba com tudo que o Espírito Santo fez. Mas hoje não. Hoje é preciso que você pare. Se o Espírito Santo mandar, a gente nem continua o resto do texto. Mas agora é a hora de ser produzido o quebrantamento. O grupo de louvor vai subir. Eu não sei o que é que vocês vão cantar, mas o Espírito Santo sabe. O grupo de louvor vai ministrar sobre a sua vida agora. E você não vai se mexer. Você só vai orar. Você não vai cantar agora, você só vai orar. E o Espírito de Deus vai lhe mostrar. E você vai assumir uma posição de quebrantamento, de arrependimento. Se existe alguém que está aqui hoje, a quem você precisa pedir perdão, porque um dia você se assentou numa dessas rodas e falou mal dessa pessoa. Você vai resolver esse problema agora. Você vai parar de adiar. Para com essa história de que o tempo cura. Quem cura é Jesus. O tempo não cura nada. O tempo passa. E pertence a Deus. Sob a ministração do Espírito Santo agora. Vai ser produzido quebrantamento, arrependimento de pecados e mudança de postura. Fique de pé no seu lugar.